Os jogos eletrônicos estão se destacando cada vez mais no meio do entretenimento. As indústrias dos games estão se esforçando cada vez mais para trazer jogos mais reais com riqueza de detalhes, fazendo com que os jogos sejam verdadeiras obras de artes. Não apenas por seus gráficos incríveis, mas também por suas histórias estarem gradativamente ligadas a fatos reais. Com tanto desenvolvimento e tecnologia envolvido na criação dos games, seria possível aprender história com os jogos? E até onde podemos confiar nos jogos que baseiam suas histórias na realidade? É isso que você confere aqui. Eu sou Wesley Bernardo e seja bem-vindo ao canal História no Game. Mano, agora imagina que louco, ao invés de apenas ler sobre a Segunda Guerra Mundial, você pode simplesmente reencarnar na pele de um soldado americano que acaba de desembarcar na praia de Normândia, na França, em 1944, para vivenciar o tão famoso Dia D e testemunhar toda a agitação dessa batalha decisiva. Não, mas espera aí que tem mais. Ou até mesmo caminhar pelas belas ruas das cidades italianas no período da Renascença e interagir com ícones como o grande Leonardo. Não, esse Leonardo não. Não, esse também não. Mas sim esse, o grande pintor e inventor Leonardo da Vinci. Como milhares de jogadores de videogame ao redor do mundo já perceberam, não é preciso apenas imaginar. Cada vez mais jogos eletrônicos vêm adotando a história como base de seu enredo. Com isso, os games vêm despertando a curiosidade de jogadores, criando interesse pelo contexto histórico que os jogos estão inseridos. Mas, espera aí. Se por um lado, eles podem ajudar a criar interesse no aprendizado da matéria, por outro lado, a liberdade histórica tomada na criação dos jogos suscita um alerta de especialistas. Um exemplo disso é o jogo Assassin's Creed Unity, que causou polêmica na França e foi criticado por partidos políticos, por mostrar uma controversa representação de Maximilien de Robespierre. Tido por muitos como um dos heróis da Revolução Francesa, no jogo o político francês ocupa o papel de um sanguinário vilão. Já em Call of Duty Black Ops, liberdades criativas foram tomadas a respeito do assassinato do presidente americano, John Kennedy, em 1963, durante a Guerra Fria, relacionando o fato a personagens fictícios do jogo. É exatamente sobre isso que os especialistas alertam, para que os jogadores saibam separar a história da ficção. Polêmicas como essa são naturais e igualmente enfrentadas por plataformas, como filmes e livros. É muito importante também que as produtoras alertem que seus produtos não têm a proposta de apresentar a verdade absoluta em termos de histórias. O que as produtoras devem fazer é deixar claro o que é ficção em seu produto e ressaltar o que realmente é fato histórico. É natural que jogos alterem fatos históricos em prol dos interesses do seu enredo, ou mesmo procure lançar novas perspectivas sobre aspectos históricos consolidados, já que se trata de obras ficcionais. Vale lembrar que muitas vezes os próprios livros didáticos mostram visões da história que se confrontam. Aposto que você já ouviu o seu professor de história reclamando dos livros trabalhados em sala de aula. Algo como, nossa, não dá para aproveitar nada desse livro. Isso porque o seu professor tem uma visão diferente da própria história. Isso acontece com os próprios historiadores. Então é natural que os jogos, como produtos de entretenimento, também tomem as suas liberdades criativas. O que é importante ter em mente é que nenhum elemento sozinho é o único capaz de ensinar história. Os livros não são a única forma de se aprender história. Mas, calma aí, pode tirar seu cavalinho da chuva. Se acha que pode saber tudo sobre história apenas jogando videogame e assistindo filmes. Os livros não é a única forma, mas é o meio mais importante de se aprender história. Porém, quanto mais elementos e fontes variadas você tiver, muito mais amplo será seu conhecimento sobre a história. Ícone máximo da tendência de misturar história com aventura, com mais de 78 milhões de unidades vendidas em todo o mundo, a saga Assassin's Creed, por exemplo, ambienta o seu jogador em períodos históricos diferentes a cada capítulo lançado. Desde seu primeiro título em 2007 até o último do ano passado, seus fãs já puderam se aventurar por ambientes como
as cruzadas, o renascimento italiano, o Império Bizantino, o período colonial e de independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, e o mais recente, o Antigo Egito. Sem dúvida alguma, marcos significativos vêm ocorrendo com a série Assassin's Creed. Não só Assassins, mas as séries de guerra como Call of Duty e Battlefield também vêm utilizando fatos históricos e por vezes até documentos oficiais em suas tramas. Nessa mesma linha, vale mencionar o jogo Valiant Hearts, um título sobre a Primeira Guerra Mundial, lançado em 2014, que teve o apoio de instituições oficiais envolvidas na comemorações do centenário do conflito. Essas instituições forneceram documentos oficiais e outras fontes históricas da Primeira Guerra Mundial para o desenvolvimento do jogo. Tá, você deve estar pensando, e daí? Então, isso significa que tem jogo usando ferramenta e elementos que seriam instrumentos de trabalho de historiadores. Mano, você tem noção do que é isso? Os jogos passarão uma confiança maior, podendo até ser utilizado como instrumento de trabalho para os professores. Foi o que a professora Marini Basini, graduada em História e doutora em Educação, fez. Organizou um estudo de períodos históricos retratados em jogos eletrônicos, famosos entre os alunos. Depois de jogar os jogos em casa, os alunos fizeram uma lista de pontos que tinham observado no jogo, como arquitetura e figurino dos personagens. Cara, agora imagina a cabeça desses jovens fazendo esse tipo de trabalho. Realmente é algo revolucionário. Eu também pretendo trabalhar com meus futuros alunos história com temática de jogo, mas muitas vezes isso não depende somente do professor. Depois disso tudo, é impossível negar que os jogos eletrônicos estão cada vez mais ganhando forças nos dias de hoje e despertando ainda mais o interesse no estudo pela história. E você, tem aquele jogo preferido que te fez aprender um pouco de história? Deixa aí nos comentários. Bom pessoal, então é isso, espero que tenha gostado do vídeo. Se vocês querem mais vídeos como esses, deixe seu like histórico, se inscreva no canal e ative as notificações. Beleza? Falou, fui!